Olá, estamos aqui em mais um episódio do Quanta Conversa, o podcast de divulgação científica do Planetário de Vitória e do Show de Física da UFS. E no nosso Quantum de Conversa de hoje, estamos aqui recebendo o professor doutor Carlos Augusto Passos. Seja bem-vindo, professor Carlos Augusto. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, agradecendo aqui o professor Carlos Augusto. O professor Carlos Augusto, ele é professor do Departamento de Física aqui da UFES. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física aqui da universidade também. E é pesquisador na área, né, de física da matéria condensada, especialmente em supercondutores. Então, hoje o assunto é supercondutividade. Roda a vinheta. Bom, então vamos perguntar aqui ao professor Carlos Augusto umas questões bem interessantes a respeito da supercondutividade. Mas antes disso, professor Carlos Augusto, gostaria de saber como começou essa história de supercondutividade, né? Porque até então, né, a física clássica, né, não previa esse tipo de coisa, né? Conta pra gente aí como começou essa história de supercondutividade. Bom, essa história ela inicia com uma pergunta: o que acontece com a resistividade elétrica dos materiais a baixíssimas temperaturas? E aí iniciou uma corrida para ter um sistema de refrigeração que pudesse fazer a temperatura ser a mais baixa possível. E nessa história surgiu a necessidade de liquefazer alguns gases. Na parte que tocava a medida de resistividade elétrica, era necessário, então, temperaturas cada vez mais baixas para tentar responder essa pergunta. O elétron ficaria congelado e a resistividade elétrica ia para o infinito, ou os osciladores, os átomos, congelariam e aí a condutividade ia para o infinito. Nessa tentativa de responder essa pergunta, Carmen Iones, na Holanda, consegue liquefazer pela primeira vez o hélio, e o ponto de ebulição é 4,2 Kelvin. Então ele pega esse sistema de refrigeração e estuda o comportamento elétrico de vários metais. Então ele testou para o ouro, para o chumbo, para o mercúrio, para o cobre e observou diferença de comportamento. Quando ele testou para o mercúrio, conseguiu purificar uma amostra de mercúrio, apareceu um sinal completamente diferente. A resistência caía a zero abruptamente. E não era aquilo que estava sendo esperado teoricamente pela física clássica. Então havia uma necessidade então de explicar como esse novo estado da matéria podia ser descrito pela teoria física. Ah, sim, com certeza foi uma revolução gigantesca, né, naquele momento, né? Exatamente. Por conta dessa descoberta, né, pelo conjunto da obra, Carmen foi laureado Nobel em 1913. Ele faz essa descoberta em 1911, ele consegue liquefazer o hélio em 1908, então nesse curto intervalo de tempo, né, descobre um novo comportamento da matéria. Alguns livros tratam isso como o estado da matéria, assim como sólido, líquido, gasoso e plasma, supercondutividade também é um estado da matéria. Somente alguns materiais apresentam essa propriedade de da resistência elétrica em uma certa temperatura vir para zero. Ah, tá. E, bom, Eh, a gente sabe, né, desses supercondutores metálicos, né, e tal, que eles têm essa, quando diminui a temperatura, passa para esse estado de supercondutividade, mas existem outros compostos, né, não exatamente metálicos, que também apresentam esses comportamentos, né? Exatamente. Bom, caracterizando os elementos químicos, somente 23 elementos químicos da tabela periódica apresentam supercondutividade. E a curiosidade é que os bons condutores não são supercondutores, É. como o ouro, o alumínio, mas alguns outros, como o nióbio, o vanádio, trazem essa propriedade, mas a temperatura é extremamente baixa. Com a evolução
e as pesquisas que foram sendo desenvolvidas foram realizadas e produzidas ligas metálicas. Então, combinando nióbio com titânio, nióbio com germânio, e a temperatura aonde se apresenta a supercondutividade, que a gente chama de temperatura crítica, passou para 20 Kelvin. E aí o sistema de refrigeração fica mais barato, né? Porque você pode usar hidrogênio, pode usar o neon, e isso barateia um pouquinho. Mas essa história ela fica obscura até 1986, quando aparecem as primeiras cerâmicas supercondutoras com a temperaturas extremamente mais alta. Então a gente está falando aqui de temperaturas acima do nitrogênio líquido, que se liquefaz em 77 Kelvin, menos 186 graus Celsius, né? E aí começa uma nova era da supercondutividade, porque as aplicações vão sendo mais fáceis de serem colocadas em práticas, né? É, então a cerâmica inaugura uma nova era da supercondutividade. 1911, com alguns elementos químicos, ali pela década de 1960, As 1970, com as ligas, ligas né? metálicas, e em 1986 inicia então a cerâmica supercondutora. E aí houve uma corrida muito grande, né, para quem ia conseguir descobrir supercondutores mais próximos da temperatura ambiente, em torno de 300 Kelvin. Ah, tá. E, assim, as principais aplicações para essas hoje, né, lógico que para o futuro eu acho que teriam até mais aplicações, mas hoje essas bobinas, esses supercondutores são aplicados normalmente em quê, assim? Bom, eu falei de uma propriedade que é a resistência elétrica vem para zero, mas essa não é a propriedade fundamental do estado supercondutor. O estado é caracterizado por uma resposta ao campo magnético. E aí a gente pode ter algumas aplicações. Então, se eu aplico o campo magnético no material supercondutor, ele reage com uma magnetização no sentido contrário do campo que eu apliquei. Então, isso é uma novidade, porque eu posso fazer isso com ímã, mas a novidade é o supercondutor reage imediatamente ao campo que foi aplicado. Então, é denominado estado Meissner, né? Efeito Meissner, que é a repulsão magnética. Mas também, de forma imediata, se eu tentar retirar o material magnético ou o supercondutor dessa região magnética, ele reage contra e atrai. Então, ele tem uma mudança de polaridade imediata. Não existe um intervalo de tempo que ele vai fazer isso. Isso não é possível fazer com ímã com ímã. Bom, se você pode reagir ao campo magnético, então você coloca um ímã por cima do material supercondutor, ou ao contrário, o material supercondutor por cima do ímã, ele fica levitando. Então, uma aplicação seria para transporte público. Você coloca no assoalho de um veículo o supercondutor e um trilho feito de material magnético. E aí ele fica flutuando. Então, com o passar do tempo, né, propuseram isso. Então, existem trens de levitação magnética que é semelhante aos de trens de levitação magnética, como o TGV da França, né? Uhum. Então, no Japão tem um trem, em Xangai tem outro, que eles colocam o supercondutor no assoalho do trem e ele flutua e atinge velocidade extremamente alta, em torno de 650 quilômetros por hora. É. Essa é uma das aplicações. Uma outra possibilidade, já que o fio supercondutor transporta corrente sem resistência elétrica, você pode fazer bobinas. Então, alguns solenoides são construídos com materiais supercondutores. Então, dentro da ressonância magnética, dentro do aparelho da ressonância magnética, tem os fios supercondutores, que geram campos magnéticos de alta intensidade e podem fazer diagnósticos, né? Então, é uma outra possibilidade. E um terceiro exemplo, né, de aplicação é você fazer fios supercondutores e substituir em qualquer estrutura de uma planta elétrica, né? Ou de rede de transmissão. Por quê? Uma perda muito grande que tem nos fios condutores convencionais é o efeito Joule. Eles têm resistência elétrica baixa, mas existe, ela não é zero. Então, ao transportar corrente elétrica, você tem uma dissipação e uma perda. Então, você não consegue converter toda a energia lá na sua geradora, por exemplo, numa hidrelétrica,
trazer até o consumidor, e esse longo caminho você vai ter uma perda por conta da resistência elétrica. É baixo, mas existe. Então você tem uma perda aí. Uns cálculos feitos pela USP, eles preveem que tem uma perda de 8% na transmissão de energia elétrica, por conta do efeito Joule. Com o supercondutor, você não teria esse problema. Então, você podia transportar, e essa perda que haveria ali, você aproveita para distribuir para mais consumidores. É. São muitas aplicações, né? Exatamente. É, a pena que ainda temos que baixar bastante a temperatura, né, para poder. Esse é o preço que se paga para usar os materiais supercondutores. É necessário, então, baixar bastante a temperatura. Em 2015, houve uma polêmica. É, descobriram materiais supercondutores com disulfeto de hidrogênio, mas paga-se além da temperatura, paga-se um outro preço. A pressão hidrostática tem que ser extremamente alta. A gente está falando de 170 gigapascais. Nossa. Então, é um valor muito extremo. Então, para as aplicações, isso não é possível. Mas tem uma física nova para ser estudada. E depois de 2015, alguns grupos de pesquisa estão publicando algumas tentativas, mas ainda não se chegou à temperatura ambiente com a pressão ambiente. É. Então, isso ainda não é uma realidade. Então, para as aplicações práticas, teremos que baixar a temperatura, ficar ali em torno do hélio líquido ou do nitrogênio líquido, dependendo da aplicação, para que a gente tenha essa funcionalidade dos dispositivos. Bom, acho que você trabalha mais com cerâmicas, né? Exatamente. Ítrio, bário, cobre. Ítrio, bário, cobre, que foi descoberto em 1987, e um composto filho, que é com samário. Eu troco o ítrio pelo samário. Já faço essa pesquisa aí em torno de 15 anos já, produzindo essas cerâmicas no laboratório, que eu tenho e coordeno, e ajudando outros mestrandos e doutorando a compreender um pouco da natureza, né? Para que a gente possa fazer umas aplicações. A aplicação que eu faço é com limitadores de corrente. E aí eu uso essa propriedade dele ter a resistência elétrica nula, mas se eu ultrapassar a corrente que ele suporta, ele volta para o estado normal e acrescenta uma resistência elétrica. Então, funciona como se fosse um disjuntor ou um fusível. Então, eu faço vários testes para verificar a confiabilidade e também o quanto tempo ele resiste passando por vários curtos circuitos. Sim, poxa, então é uma aplicação muito interessante, né? Porque além de você reduzir a perda na hora que você está fazendo o contato, né, fechando o circuito, você ainda tem uma limitação Tem com. uma limitação. E é uma falha segura também, porque se o supercondutor estragar, perder as suas propriedades supercondutoras, ele é uma resistência. Ah, Então, ele não vai prejudicar. Enquanto ele está no estado supercondutor, é um material supercondutor, ele fica invisível dentro do circuito. Ele não uhum. acrescenta nenhuma resistência elétrica. Mas quando ocorrer algum problema na rede, tem uma corrente nominal extremamente alta, ele transiciona imediatamente para o estado normal, acrescenta uma resistência elétrica no circuito e protege o circuito. Nós fizemos um teste durante 3 meses, repetindo o mesmo ensaio durante várias semanas. E conseguimos limitar a corrente em 2 amperes por 3 meses, repetindo o mesmo Nossa. processo, e não houve degradação do material supercondutor. Então, a corrente ali aplicada foi de 15 amperes, né? Uma corrente calculada para que pudesse passar da corrente máxima que o supercondutor suporta. Uhum. E esse teste foi repetido 1000 vezes. E o material supercondutor manteve a integridade dele. Nossa, então uma cerâmica muito promissora, né? Muito promissora. Ela não substitui as proteções convencionais, como os disjuntores, fusíveis e outros materiais que são utilizados, outros dispositivos que são utilizados para a proteção elétrica, né? Uhum. Mas ele pode ser um sensor de atuação. Então, por exemplo, um disjuntor, também um cálculo feito pela USP de São Carlos, ele atua em torno, um disjuntor residencial, ele atua em 80 milissegundos. O cálculo feito por eles, um supercondutor atua em 4 milissegundos. Nossa.
Então, é um tempo razoável para que os outros dispositivos tenham tempo para serem acionados. Porque não tem uma pessoa lá dizendo assim: olha, liga e desliga. É o tempo de reação de cada dispositivo. O supercondutor pode atuar antes para limitar um pouco a corrente e fazer a proteção do circuito. Caso contrário, se não houver essa proteção, todos os equipamentos que estiverem interligados àquele circuito vão ter ou danos físicos ou uma falha no fornecimento de energia elétrica. Uhum. E como seria, assim, em termos mais práticos, né? Porque quando assim, o pessoal de casa, né, que não está muito acostumado a ver supercondutores, né? Quando pensa em cerâmica, né, já pensa naqueles blocos e tal, né? Como seria, por exemplo, fazer circuitos, malhas com esse tipo de cerâmica, né? E O aqui pessoal de tá, casa mais entender, né? aqui acho que está a parte mais interessante. Eu só preciso refrigerar, baixar a temperatura do supercondutor. Somente ele, da parte do circuito, somente ele vai ficar inserido dentro de um líquido refrigerante. No nosso caso, a gente usa nitrogênio líquido. Então, eu faço a conexão com os fios até o supercondutor, levo para o circuito que eu quero proteger, e o tamanho dele, as amostras que a gente consegue produzir, as cerâmicas, né, no laboratório, é de 8 milímetros de diâmetro e 1 milímetro de espessura. Isso é suficiente Nossa. para baixar a corrente E ainda, dentro do intervalo que a gente está testando, né, de 2 amperes. nossa, fantástico, né? Um material muito muito prestígio também, né? Porque haja vista a quantidade de publicações que tem, né, em supercondutividade, né? Sim, existem muitas publicações. Eu dei aqui alguns exemplos, mas existem mais outras aplicações que usam essas propriedades da resistência elétrica e do campo magnético. E aí há um grande número de dispositivos que podem ser utilizados para as aplicações. Se for fazer uma bobina, eu posso fazer um lançamento de foguete com essa bobina. Então, faço uma ligação magnética, aprisiono, aumento o campo magnético para impulsionar, gerar uma força de repulsão. Então, isso poderia ser usado para lançamento de Lançamento de foguetes. foguetes. Ótimo. Levando em consideração que essa bobina supercondutora, ela não apresenta resistência elétrica, então não tem também problemas de efeito térmico ao longo dela, né? Mas claro, a temperatura tem que ser baixa. Não, Uhum. a gente está falando de temperatura extremamente baixa. Uma outra aplicação que eu estava até vendo recentemente, né? Seria até como você tinha falado, né, sobre fabricação de bobinas, né, para campos magnéticos elevados, para geração de energia, inclusive, né, Sim. esses de confinamento magnético, tokamak, né, eles, a gente estava lendo, né, inclusive a gente teve um episódio aqui sobre isso, que precisa se gerar um campo magnético muito elevado, né, e aí só mesmo com um supercondutor, né, para poder. Exatamente. Só as bobinas supercondutoras são capazes de produzir campos magnéticos extremamente altos. E a gente está falando de 10 Tesla, de 14 Teslas, e existem alguns artigos publicados que chegaram a 20 Tesla. Nossa. Uma bobina dessa gera um campo magnético extremamente intenso, então ela pode ser usada para a geração de energia elétrica, né? Dentro de um dispositivo que vai transformar e a gente ter no final o produto a energia elétrica. Uhum. Em outro lugar que pode ser usado as bobinas magnéticas são os aceleradores de partículas. Ou seja, para você fazer uma partícula, uma carga elétrica girar num circuito, né, como o do CERN, que tem 27 quilômetros de circunferência, toda vez que eu precisar fazer a partícula virar à direita ou à esquerda, eu preciso aplicar campo magnético. Carga elétrica dentro do campo magnético, ela desvia ou para a direita ou para a esquerda, vamos dizer assim, num plano horizontal, né? Essas bobinas precisam gerar um campo magnético extremamente intenso. Cada vez que a partícula aumenta de velocidade, eu preciso aumentar o campo magnético. E as estruturas que existem dentro do CERN compõem também as bobinas supercondutoras que foram feitas específica para esses casos, para gerar campos cada vez mais intensos para que essas partículas possam girar. E à medida que a velocidade aumenta, eu preciso aumentar a intensidade do campo. Então, tudo isso é organizado, pensado e projetado
para que essas partículas possam ter velocidades cada vez mais altas para as investigações que eles precisam dentro do CERN, por exemplo, né? Uhum. Mas aí você tem que lançar mão também de dispositivos que aplicam o campo magnético e consigam fazer as partículas defletir a sua trajetória. Certo. E agora uma polêmicazinha, né, que é bom para a gente Ok. compor a conversa, né? Acho que foi ano passado, né, ou ano retrasado, não lembro direito, mas uns coreanos, né, falam que tinham descoberto um supercondutor de temperatura ambiente, né? Como é que você reagiu a essa notícia? Isso, isso pegou a comunidade de surpresa. Bom, havia uma tentativa de subir a temperatura, mas você tem que pagar dois preços: baixar a temperatura e aplicar esse material numa pressão hidrostática extremamente alta. 2023, então, esse grupo de pesquisa lá da Coreia publicou esse trabalho num repositório, em primeiro lugar, e aí a comunidade ficou toda polvorosa. Eu e uns outros colegas compramos esse material para que pudéssemos também reproduzir no laboratório. E aí eles conseguiram publicar os resultados deles numa revista da Nature. Nossa. Então isso ganhou repercussão mundial. Então muitos grupos começaram a testar. Se for verdade, a gente tem que reproduzir no laboratório. Uhum. E o que estava no artigo era assim: descobrimos supercondutividade na temperatura ambiente. É um pouco forte, né? Um pouco ousado. O artigo de 1986, onde aparece a cerâmica, o título era Possível material supercondutor a alta temperatura. Ah, Ele, muito diferente. muito diferente, né? Ele foi muito mais sutil. Esses coreanos não. Encontramos. E os materiais que eles publicaram, os resultados, a gente bate o olho e olha para os resultados assim, da difração de raio-x que revela a microestrutura do seu material. Não estavam puros. Não tinha impureza. O sinal magnético e o sinal elétrico que caracterizam a supercondutividade estava com uma fração supercondutora muito pequena. Hum. Então, o sinal de ruído que ele tinha para o sinal que daria a supercondutividade, a relação era muito pobre. Você precisa sempre ter o sinal que você deseja e o ruído muito baixo. Então, a gente está aqui falando no microfone. Se tiver ruído e a intensidade do ruído for muito grande, não dá para compreender o que a gente está falando. Então, a gente precisa ter a relação sinal-ruído boa. Uhum. No artigo, a gente não via isso. E a quantidade de impureza que estava no material também era muito grande. Então, não é possível afirmar com certeza que aquilo era um material supercondutor. Mas por que eles estavam dizendo? Eles confundiram um sinal magnético com um sinal supercondutor. Hum. Então, mas o problema era ser categórico. É supercondutividade. E não era. E aí apareceu, 15 dias depois da publicação, apareceu dois grupos, um nos Estados Unidos e outro na Europa, mostrando que o material não apresentava as características para ser supercondutor, o grau de pureza não era confiável, e a primeira coisa que você tem que fazer para demonstrar a supercondutividade é ter um material que seja extremamente puro. A primeira coisa a fazer, então, é um filme fino, e não um material massivo, né? Um bulk. Uhum. Precisaria de ter filmes finos para garantir que você só Pureza, né? tá com um material extremamente puro. Isso não foi possível reproduzir. Uhum. E, bom, eu tive até acompanhei um pouquinho dessa polêmica. Eu acho que também chegaram a confundir o efeito mais, né, com diamagnetismo elevado, né? Exatamente. Então, esse que eu comentei é que o sinal magnético na supercondutividade é diamagnetismo. Então, eu aplico um campo magnético, ele responde com a mesma intensidade, só que no sentido contrário. Então, vamos colocar aqui para cima, eu apliquei o campo magnético, e o material supercondutor está dentro dessa região de campo magnético. Ele reage na mesma direção, só que no sentido contrário, com a mesma intensidade. Então, a gente diz que a suscetibilidade é -1. Isso caracteriza um material diamagnético, e nesse caso é perfeito. Uhum. Eu tenho outros materiais que são diamagnéticos.
Um grafite pirolítico mesmo, né? É. Que Você tem vários flutua materiais. em A cima do. água é diamagnética. Então, se você colocar umas gotas de água sobre uma bobina que gera um campo magnético, ela vai reagir no sentido contrário. Então, você tem que separar essas componentes dos materiais que são diamagnéticos e dos materiais que são diamagnéticos e supercondutores. Uhum. Isso não estava demonstrado no artigo desses coreanos. E outros artigos, na sequência, tentaram demonstrar também a supercondutividade em outros materiais e falharam. Semana passada, eu li um material que foi publicado na Physical Review Letters em 2023, que também Nossa, foi retirado, foi retratado, poxa. porque também cometeram esse erro de afirmar categoricamente que aquele material era supercondutor. Muito ousado. Muito ousado. Muito ousado. Bom, o professor Carlos Augusto, né, ele é professor do programa de pós-graduação de ensino de física, aqui, que inclusive é apoiador também do nosso o canal aqui do Quanta Conversa. E lá você orienta estudantes de mestrado na área de física moderna e instrumentação, não é isso? Fala um pouco sobre isso. É exatamente isso. Como eu trabalho na área experimental, então eu desenvolvi ao longo de muito tempo, né, técnicas para medir as grandezas físicas. E isso tem uma relação muito direta com o ensino. Então, dentro do programa de pós-graduação em ensino de física, né, nesse mestrado profissional, a gente está desenvolvendo técnicas e também dispositivos para medir e revelar os fenômenos físicos em sala de aula. Então, juntar a física moderna, a física contemporânea, com os conteúdos de física ensinados no ensino médio. Então, passamos por alguns alunos que estudaram a dualidade onda-partícula. Então, a gente usou Olha, sensores de luz para demonstrar a característica ondulatória e para demonstrar a característica corpuscular da luz. E o último projeto, a gente trabalhou com luz ultravioleta. Então, a gente desenvolveu um sensor, uma placa de microcontrolador Arduino, para medir a intensidade de luz ultravioleta no ambiente. Os alunos na sala de aula testaram, usaram uma placa Petri para verificar o que acontecia se você colocasse um creme de hidratante de pele, qual era a olha, diferença, que e um legal. creme de protetor solar. Eles conseguiram medir a diferença de intensidade de ultravioleta que chegava no sensor. Nossa. E aquilo, o mestrando que estava fazendo, o professor Wesley Menelli, ele passou também a usar proteção solar diariamente. E eu pergunto para alguns colegas que trabalham com ele lá na escola, Arnulfo Matos, ele falou assim, agora ele usa corriqueiramente, né, todos os dias, diariamente ele usa protetor solar e repõe o protetor solar, depois dessa sequência didática que ele usou na sala de aula. Olha. E, claro, os alunos acabaram sendo impactados por essa demonstração em sala de aula. Né? Então, é um pequeno dispositivo que custou ali R$ 100, Uhum. de baixo custo, que é acessível para a maioria dos professores do ensino médio de escola pública. Ele desenvolveu toda essa sequência de aula no período da pandemia e foi ainda possível ali ainda ajudar os alunos do ensino médio a reconhecer as propriedades da luz e também tomar atitudes para se proteger com a radiação solar, que é uma coisa que a gente vê no nosso estado, por exemplo, né? Uhum. Um grande índice de câncer de pele, porque as pessoas têm ainda dificuldade de entender, né, como a radiação solar pode provocar alguns problemas de saúde. E o câncer de pele tem um grande índice no Espírito Santo, assim também como no Brasil. É. E ele já defendeu esse trabalho? Já defendeu, foi em 2022 a defesa dele. Ah, tá. Então a gente vai deixar até o link, né, aqui na descrição do trabalho do aluno do professor Carlos Augusto aqui para você que é professor de física, né, também poder fazer essa atividade com seus alunos. E, lógico, a missão, né, desse, não só do programa de ensino de física, mas do próprio ensino de física em si mesmo, né, é essa, né, a gente levar esse conhecimento para todos, né, inclusive né, o próprio Quanta Conversa também tenta ajudar nisso, né, porque se a gente entender direito, né,
os conceitos físicos, né, os perigos de uma radiação, por exemplo, né, solar que pode acontecer, né. Isso aí a sociedade ganha com isso, né, então é a É, nossa missão, né. é a missão que a gente tem como programa também de pós-graduação, de não só ensinar o conteúdo, mas fazer a relação do conteúdo de física com a vida da pessoa, do cotidiano, né? Dele entender como é que funciona um smartphone, o quanto a radiação solar é benéfica e prejudicial à nossa saúde, né? Como se proteger, usar óculos escuro ou não usar o óculos escuro durante o dia, num dia ensolarado, né? Usar a proteção solar durante o dia, mesmo que esteja nublado, né? Será que a gente tem que tomar essa proteção ou não? Então a gente tem que associar todos os conteúdos de física ensinados em sala de aula com a nossa prática do dia a dia. Por exemplo, a economia de energia elétrica em casa, por onde que ela passa? Então todos os conceitos de física podem ajudar, de eletricidade, magnetismo, para a gente tomar decisão. E aí o mestrado profissional em ensino de física, ele tem essa também, esse objetivo de ajudar não só os professores, mas também os estudantes, né, que estão tendo acesso a esse conhecimento. E aí a instrumentação para o ensino, que eu tenho utilizado na prática de orientações, acaba revelando essas características do fenômeno físico, e aí você toma algumas decisões. É capaz de reconhecer e tomar decisão para te ajudar no dia a dia. Nessas questões que eh, estão relacionadas à saúde, à economia de energia e tantas outras questões que a física pode auxiliar na tomada de decisão. Nossa, fantástico, muito bom mesmo. Agora, só para descontrair um pouco também, queria falar com o pessoal de casa aí que o professor Carlos Augusto também é atleta, tá? Ele é um atleta aí de ponta, hein? Pelo menos aqui no nosso departamento ele sai na frente, não é isso, professor? É isso. Em 2014, eu recebi um diagnóstico de problema de coluna, na cervical e na lombar, e o médico falou assim: olha, você precisa fazer atividade física. Caso contrário, você vai ter que fazer uma cirurgia para correções. Os discos, né, das vértebras estavam já achatados. Isso causava dores. E isso incapacita. Depois de um certo tempo, você para de mover o braço. Se for em outra região, você pode ter problema no caminhar. E se resolve isso com atividade física ou com cirurgia. E aí eu Qual que é mais resolvi, fácil, né? eu fui para academia fazer fortalecimento muscular e comecei a caminhar. Isso em outubro de 2014. Em janeiro de 2015, comecei a arriscar a fazer alguns trotes. E de lá para cá, fiz 2 maratonas, algumas Nossa. dezenas de meia maratona, 10 quilômetros, 5 quilômetros, e aí vou fazendo. À medida que vai aparecendo o desafio, eu vou treinando para cumprir, né? Então tem 9, 10 anos já de corrida de rua, né? E uma coisa que eu me apaixonei. E faço isso 3 vezes por semana como um hobby, né? Não como uma obrigação, faço para ter benefícios na saúde, né? Então, 10 anos aí de corrida de rua. Não, e certamente deve ter trazido outros benefícios além daquele original, né, Claro, trouxe. Melhorou a qualidade do sono, eu consigo trabalhar com mais disposição, as dores que eu estava sentindo na cervical, na lombar, sumiram. Eu tinha um problema também na perna, eu tenho um desvio nas 2 pernas, elas são tortas, né, sou cambota, no popular cambota. E isso causava dores no joelho, porque a parte de cima do joelho pressionava com a parte de baixo. O fortalecimento muscular, mais a atividade física da corrida, né, da prática da corrida, aliviaram essas dores, porque libera muita endorfina, e a endorfina ela acaba, neutralizando esses Olha. sensores de dor, né. Então, além da musculação, né, que fortalece Uhum. tanto a estrutura óssea como a muscular, a a corrida me trouxe esse benefício, né, das dores terem desaparecido. Olha E a que semana que eu não corro, eu sinto falta. mas protetor solar Sempre. Saiu de casa, passo protetor solar, eu é, vim para cá, já passei o protetor solar, tô com ele. Quando eu for almoçar, eu passo novamente, sempre me protegendo, porque causa um problema grave se você tiver muito tempo exposto ao sol. E na corrida,
Dependendo Não tem do jeito, né? desafio, né? Por exemplo, maratona eu fiz em 4 horas. 4 horas debaixo do sol, tem que ter Nossa. proteção solar. É. Além da roupa, né, que uso com proteção solar, também uso o creme solar para essas proteções. Joia, que legal. Além do boné e do óculos, né? É. Muito bom. Professor Carlos Augusto, bom, primeiro aqui a gente gostaria de novamente agradecer, né, a sua participação aqui, né, o nosso convite, tá? Mais uma vez, obrigado. Foi ótimo ter conversado com o senhor ali a respeito da supercondutividade, né, e mais atividades que você faz aqui. E o nosso quantum de conversa por hoje, né, termina aqui. Mas, lógico, agradecer também a UFES, ao Departamento de Física, o CCE, a FAPES, a CAPES e o CNPq, né, que torna tudo isso aqui possível, né? E, professor, o senhor gostaria de deixar mais uma palavrinha aí para o pessoal de casa? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, estar aqui com vocês. É um canal interessante para divulgação científica, para mostrar o que a gente faz na universidade, né? O que o recurso financeiro público tem transformado as vidas das pessoas, né? Então a gente contribui um pedacinho, né? Com a melhoria do Brasil, com a melhoria do ensino. E dizer também que pesquisa, ela pode ser para qualquer pessoa. Tem que ter só disposição. Tem que estudar, claro. Todo mundo que chegou até aqui estudou bastante. Então é dedicação, mas é para todo mundo. Inclusive as meninas. Se quiserem fazer física, estão convidadas a participar. E eu tenho sempre orientado uma menina aqui ou outra lá que participa da pesquisa, fazendo pesquisa em física. Então a física é para todo mundo. Não é restrito para os meninos. Isso é importante. Bom, tá bom. Obrigado mais uma vez, professor. E a gente vai Ah, ficando por aqui. Até mais, pessoal. então, Tchau.